Bom, pessoal, continuando aqui nosso culto de ceia, Santa Ceia. E agora a segunda parte do culto aqui. Mas antes eu peço aí, se você puder se inscrever no canal, dar uma força pro nosso canal aí, compartilhar esse vídeo aí, que também, claro, envolve polêmica, mas aqui a gente vai na teologia imparcial, a teologia que não é contaminada, né? Jesus direto e simples, amor ao próximo, lei do amor. Bom, então no primeiro vídeo eu basicamente expliquei o que é a Santa Ceia, qual que era o sentido da Santa Ceia, o que o Paulo queria, e agora eu vou comprovar tudo que eu falei através de versículos bíblicos aqui nesse segundo vídeo da Santa Ceia. Vai ser um vídeo mais técnico, voltado mais para a questão da palavra mesmo, questão da Bíblia, questão de versículos, né, questão de realmente inessência do estudo do Evangelho ali, né? E no primeiro vídeo vocês já viram aí, né? Falei sobre muita coisa, falei sobre essa discriminação que acontece em muitas denominações. A pessoa, às vezes, é amaziada, não pode tomar Santa Ceia, às vezes é uma criança, às vezes não é membro da igreja. Às vezes eu vi umas que chegam ao absurdo da pessoa, você não pode tomar ceia porque você não é dizimista. Meu Deus do céu, a que ponto que a gente vai chegando aí? Imagina Jesus falando para a pessoa, olha, dá licença aqui, você paga o dízimo? Não, sabe? Chega a ser um absurdo as denominações, o que elas, né, alguns líderes, a cabeça de alguns líderes aí, essas normas humanas da terra, dos homens e não de Deus, que visam outros, né, visam outros interesses, colocando na cabeça do fiel aí, né? E também expliquei a questão de tomar ceia indignamente, que nós vamos ver aqui, que não tem nada a ver de eu não ser digno de não tomar ceia. Deu o exemplo de Pedro, deu o exemplo de Judas, e agora a gente vai ver isso aqui nos versículos também, né? Senão Pedro e Judas não poderiam ter tomado a ceia também. Eles já estavam em pecado, Judas já estava demoniado naquela ceia e ainda ceiou, né? E além de Jesus deixar ele ceiar, ainda lavou os pés dos apóstolos. Você vê que a lógica de Jesus é total contrário daquilo que se parece à justiça, né? A injustiça de Deus que eles falam, né? A injustiça de Deus ela é superior, ela é sublime, ela usa o perdão, ela usa a pessoa te ataca e você ainda, sabe, entrega amor para ela. Então, Jesus é maravilhoso nos seus ensinamentos, né? Então, eu falei sobre isso, da gente tomar ceia indignamente, que não tem nada a ver com as denominações ensinam, né? Que eu não estou puro. Pessoal, puro para tomar ceia ninguém vai estar. Com certeza um pecadinho ou outro você vai estar lá, entendeu? Então se você for deixar de tomar ceia por causa disso, você nunca vai tomar ceia, entendeu? Não é uma questão do passado que você teve até chegar aquele momento de tomar ceia, e sim daquele momento que você toma ceia e o que você vai fazer dali em diante. É uma questão de ali para o futuro, não do passado até ali. Ficou claro? Bom, agora vamos sim nos versículos aqui, forte. Então é isso aí, se inscreva no canal, manda bico espartano aí no like aí. Falei aqui como o outro canal que eu falo aqui, manda um curtir aí, se gostou do vídeo, compartilha, comenta, isso aí, tamo junto, né? Quiser xingar também, fazer o quê? Tamo junto, né? Eu sei que incomoda também a gente falar de certas polêmicas aqui. Vamos começar com Lucas 22:19 então. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu, deu-lhe dizendo, isso é meu corpo, que por vós é dado. Fazer isto em memória de mim. Muitas igrejas, denominações falam que Jesus Cristo, a partir deste momento, criou um ritual chamado Santa Ceia, que é o ritual de uma vez por mês, que você tem que tomar um cálice de vinho, que você tem que comer um pouquinho de pão, porque esse ritual representa o corpo de Jesus dentro de você. E isso foi estipulado, não foi por Jesus, pessoal, isso foi estipulado pelas igrejas, as igrejas que determinaram isso, como uma forma de memorial, como uma forma de fazer isso em memória de mim, né? Agora, não foi Jesus simplesmente falou assim, ó, lembre-se de mim quando estiverem comendo. Ele não falou que tem que ser uma vez por mês, ele não falou que tem que ser, tanto que tem igreja que varia, tem igreja que você vai lá, você tem um suquinho de uva, umas é um pedacinho de pão, outras é um pedacinho de biscoito. Então não é o alimento em si, não é o ato físico, não é o ritual em si. No primeiro vídeo eu falei muito sobre ritual. As pessoas ficam muito presas em ritual. Jesus não veio para estabelecer rituais. Jesus veio para exemplificar coisas do Espírito através de rituais materiais, que são apenas uma representação daquilo que ele queria falar no Espírito, no coração, o alimento espiritual, pessoal. Então, a gente vê o seguinte. Primeiro, se ele fala em memória de mim,
É uma dúvida que tem grandes igrejas e denominações que inclusive pensam diferente em relação a isso. Da mesma forma que eu falei que tem igreja que dá um biscoito e um pouquinho de suco de uva, tem outras que dão vinho mesmo, e tem outras que dão biscoito ou pão, e varia. E da mesma forma, tem igreja que faz isso semanalmente. Tem igreja que faz isso uma vez por mês, que é a maioria das denominações aí que eu conheço. Tem igrejas que já acreditam que isso deve ser feito apenas uma vez no ano, no caso da Páscoa. Então, ficou em aberto. Então, faltou essa periodização, né? O período de quanto tempo a quanto tempo da gente estar lembrando de Jesus. Bom, se Jesus fala para fazer isso em memória de mim, pessoal, o meu pensamento e a minha forma de interpretar é o seguinte, e agora não é só eu que estou falando, é a própria Bíblia que confirma isso aqui na igreja primitiva. O meu pastor ele falou uma coisa muito interessante que eu achei que toda vez que você quer explorar a Bíblia, você vê a primeira vez que o assunto, que o tema foi colocado ali na Bíblia, né? E aí a partir dali você vai montando toda uma sincronia ali, cronológica, né? Então a gente realmente, às vezes a gente tem que voltar um pouco para as raízes mais antigas, não chega a ser Antigo Testamento, porque se a gente voltar demais a gente perde aquilo que Jesus queria transformar. Mas logo no início ali, bem no início da igreja primitiva ali, nos Atos dos Apóstolos ali, pessoal. Nos Atos dos Apóstolos, quando a igreja começou, qual que era a ideia? Então nós vamos pegar justamente esse ponto. Então eu pergunto para vocês, a pergunta que fica, sei, uma vez por mês? Uma vez por ano? Toda semana? De quanto em quanto tempo tomar essa refeição chamada Santa Ceia? Então vamos começar a pegando o primeiro passo aqui das igrejas que tomam uma vez por ano apenas, que simboliza, seria o ritual da Páscoa. Pessoal, na Páscoa a gente toma a ceia, mas ali o sentido é justamente o seguinte, é para lembrar na Páscoa, toda Páscoa, isso é lembrado, porque ali a gente considera que foi a morte de Jesus. A morte de Jesus é para justamente estabelecer o início da nova aliança. A nova aliança se inicia com o sangue do testador. O Novo Testamento se inicia com o sangue, entendeu? Do testador, daquele que deixou o testamento. Por isso que o Novo Testamento vem com a morte de Jesus e não em Mateus ali com o nascimento de Jesus. Por isso que eu falo sempre, eu bato e repito sempre essa tecla. O Novo Testamento só pode surgir, uma nova lei só pode surgir com a morte do testador, e o novo testador daquele momento era Jesus. Então, a Páscoa, ele deixa isso claro, a gente vai vir nos versículos aqui, nós vamos falar sobre isso. A Páscoa, a gente comemora ali a morte de Jesus, o Novo Testamento, o sangue de Jesus que foi derramado, para quê? Para nos salvar dos nossos pecados, para nos libertar, pessoal. Esse que é o sentido. A nova aliança, o derramamento de sangue, da morte do testador, é a ceia da Páscoa, é a ceia da morte de Jesus, é celebrar que Cristo ali, ele morreu, que ele deu o seu sangue por nós, para nos salvar dos nossos pecados. Essa é a ceia, uma vez por ano que a gente ceia na Páscoa, que tem essa representação. Estou excluindo essa ceia de forma nenhuma. Essa ceia tem que ter, é super importante, né? Tem as ceias também, que é importante do nascimento de Jesus, que é a ceia de Natal. Mas no fundo, o sentido geral da ceia é lembrar de Jesus, é lembrar daquele que deu a vida por nós, é lembrar daquele que nos libertou dos nossos pecados. O sentido espiritual é colocar ele no nosso coração, é estar com o corpo e o sangue de Cristo dentro da gente, nas nossas atitudes no dia a dia. Esse é o sentido. Mas como eu falei da igreja primitiva, vamos voltar na igreja primitiva, que ali a gente consegue ter mais ou menos uma concepção. Se deveria ser uma vez por ano, semanal, mensal, como as igrejas fazem, né? Então, quando a gente vê em Atos 2:4-2, na igreja primitiva, a gente coloca assim, a gente vê o seguinte, em Atos 2:42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, e no partir do pão, na ceia, e nas orações. Tá, aqui a gente já teve mais ou menos um embasamento ali, né? Que provavelmente os apóstolos, quando se encontravam na igreja primitiva, inclusive vou até deixar uma série aqui que eu vou indicar para vocês, Paulo o Apóstolo, né? O apóstolo Paulo tem uma série, 51 episódios, excelente, pessoal, assista essa série. Você que tem dificuldade de entender a Bíblia, interpretar, essa série, ela vai pegando as passagens e vai pontuando, essa cena aqui tá falando do Atos tal, ele vai colocando os versículos. A série ficou muito bem didática, muito técnica nesse sentido, e ficou muito bacana.
Então, aquela época que era a igreja primitiva, no início da igreja primitiva, geralmente as pessoas se reuniam escondidas às vezes, né, dos romanos, dos fariseus, num grupo, em umas casas fechadas, 15, 20 pessoas no máximo. E geralmente ali tinham os cultos, falavam-se de Jesus, falavam da nova aliança, falava das boas novas, e todo final de culto ali tinha uma ceia, né? Ali a gente agora olhando de forma mais histórica, eles ceiavam ali. Então, a todo tempo eles estavam lembrando de Jesus, o que volta nesse mandamento que eu falei aqui de Lucas, fazer isso em memória de mim. E os apóstolos realmente eles comiam lembrando de Jesus o tempo inteiro. Então, agora fica uma interpretação para cada igreja e pessoal também. Eu pego para mim que toda vez que você for se alimentar, lembre-se de Jesus. Lembre-se de estar sempre colocando o corpo e o sangue de Cristo dentro de você. Lembre-se daquele que morreu pelos seus pecados. Lembre-se do sentido espiritual deste ritual. Que isso é que importa, não é o ritual em si, é o sentido espiritual e a transformação que ele faz no seu coração e nas suas atitudes perante a vida, perante o seu futuro, não aquilo que você fez no passado. Então, outro versículo que comprova aqui é Atos 2:46, né? E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Basicamente ali os apóstolos se unindo, comendo, confraternizando, compartilhando aquilo tudo que eu falei no vídeo 1, que a ceia tinha esse espírito de festividade, de acolher, de celebrar, de lembrar de Jesus, de comer o pão ali, relembrar do compromisso espiritual, lembrar daquele que morreu pelos nossos pecados. Então, eu respondo para vocês, na minha concepção, na minha forma de interpretação, porque também a gente tem que ser humilde, tá? Eu posso estar falando aqui, você pode não concordar, você pode ter uma outra visão teológica, e pessoal, visão teológica, cada um tem várias. São várias doutrinas, são várias correntes. A minha, do meu canal aqui, Pastor Espartano, a gente pega Jesus como centro da hermenêutica. Jesus como centro da interpretação da Bíblia, de Jesus para o passado, de Jesus para frente. Mas Jesus como centro. O que Jesus faria, quais são as atitudes de Jesus, não é o que a Bíblia falou, não é o que Moisés falou, não é o que está na lei, não, é o que Jesus fez com a lei, o que Jesus faria nessa situação. Né? Então, baseado nesse ponto, você consegue transformar mais seu coração, você começa a entender melhor Jesus. Né? Então, e principalmente no Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, Paulo, Nova Aliança, o cristão ele tem que focar nisso primeiro. Claro, é interessante você conhecer o Antigo Testamento, sim, mas o Novo Testamento principalmente, né? Então, na minha forma de ver, deve ser feita a Santa Ceia, que a igreja chama de Santa Ceia, deve ser feita a ceia. A comemoração da ceia deve ser feita com maior frequência, se possível em todas as refeições do seu dia, 24 horas por dia. Em todas as ocasiões que se reunir com seus irmãos para falar de Cristo, ou você mesmo na sua casa, orando e sentindo que o sangue de Jesus está entrando dentro de você, você está comendo um alimento, que aquilo ali é o corpo de Cristo, quanto mais frequente você fizer isso, melhor. Melhor do que uma vez por mês, melhor do que uma vez por ano, melhor do que uma vez por semana. Então, na questão da frequência, eu acredito que é isso. Toda vez que for comer um alimento, lembre-se de Jesus. Jesus queria que ele fosse lembrado. Ele não estipulou um ritual, ele apenas se pediu para a gente lembrar dele. Então vamos fazer isso. E como eu falei com vocês, nessa questão de uma vez por ano, Jesus, ele veio cumprir, como eu já falei isso aqui, eu tenho um outro canal que eu falo sobre isso, no Espartano da Vida Moderna, que é meu outro canal, né? Que eu falo sobre a Antiga e Nova Aliança, tem um vídeo lá que fala Antiga e Nova Aliança, eu vou até deixar o link aqui, né, sobre isso. Que Jesus ele cumpriu muita coisa do Antigo Testamento, muita coisa da lei de Moisés enquanto estava vivo, porque ele cumpriu toda a lei. Mas ele cumpriu toda a lei de Moisés e ele a modificou depois da sua morte para a Nova Aliança. Então, teve um período de transição, onde Jesus estava vivo, cumprindo leis do Antigo Testamento que você hoje não precisa cumprir, porque essa lei já acabou, e a Nova Aliança. A Nova Aliança, depois que ele morreu, tudo que ele deixou, tudo que ele... sacrifício de animais, circuncisão, dízimo, isso acabou, pessoal. Isso acabou, não faz mais sentido no Novo Testamento. Paulo nem fala sobre dízimo, eu fiz um vídeo polêmico sobre dízimo aí, deu polêmica, deu comentário pra caramba, mas vejam esse vídeo, eu provo que na Nova Aliança não tem nada a ver com lei de Moisés, porque na lei de Moisés você tinha que cumprir tudo.
Não adianta você só, eu pago o dízimo na lei de Moisés. Não, então peraí, se você paga o dízimo, você tem que ser circuncisado também, entendeu? Então, ele veio para cumprir o Antigo Testamento, ele cumpriu toda a lei. Ele cumpriu toda a lei de Moisés e a modificou na Nova Aliança, sendo um novo testador com o seu sangue, nos salvando na Nova Aliança, entendeu? Realmente ali, rasgando o véu. Então, uma vez por ano, na Páscoa judaica dos judeus, uma tradução dos judeus, eles comemoravam a Páscoa justamente por causa da ordenança da lei de Moisés, justamente para comemorar a libertação no Egito, pessoal, né? Para comemorar a libertação dos povos ali do Egito. Isso era uma vez por ano. Jesus, na Páscoa, cumpriu isso, mas na própria Páscoa, neste mesmo momento, ele mesmo fala, agora vocês vão entender o que é a nova Páscoa. A nova Páscoa é o sangue derramado de Jesus, é o corpo de Cristo, é o sangue de Cristo. Ele veio trazer isso, ele veio trazer essa mudança no Testamento. Então, a gente vai para Mateus agora 26, 28, porque isto é meu sangue, o sangue do Novo Testamento. Está em Mateus aqui, Mateus 26, 28. Porque isso é meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. O verdadeiro sentido espiritual da ceia, entendeu? De colocar aquilo ali. Então a ceia da Páscoa, ela traz a nova aliança, traz a ceia. A nova ceia de Jesus em relação à Páscoa é para a gente lembrar do sangue dele, para a gente lembrar da morte dele, tudo que eu falei no início do vídeo. Né, para a gente lembrar que aquele que nos libertou dos nossos pecados, o pecado de muitos é derramado por muitos, mas justamente a remissão dos nossos pecados é na Páscoa que a gente tem que lembrar disso, fazer essa auditoria, olhar para os nossos pecados, entendeu? E olhar para aquele que morreu por nós, que se sacrificou por nós, que deu a vida por nós, para a gente ficar livre, para a gente ser livre em Cristo. Agora a gente continua, vamos para Lucas agora, continuando a passagem de Lucas, né? Eu comecei com Lucas 22, 19, e tomando pão e havendo dado graça, partiu dizendo, isso é meu corpo, que vos será dado, fazei isso em memória de mim. Então, no 22, 19, Lucas fala isso. Agora, continuando Lucas 22, 20, né? Semelhantemente, tomou o cálice, depois da ceia, dizendo, este cálice, olha só para você ver o que ele fala, este cálice é um novo testamento no meu sangue que é derramado por vós. Então a gente vê que esse é a referência do cálice depois da ceia, é justamente esse versículo aí que institui basicamente essa narrativa que agora não é mais a lei de Moisés, que não é mais comemorar a libertação ali no Egito, não, que agora é o sangue de Jesus derramado, que é a libertação dos pecados. Então o simbolismo é que institui a nova aliança, que substitui a antiga, por meio do sangue derramado de Jesus, que simboliza o sacrifício final de toda a humanidade. É fundamental para a fé cristã, pois simboliza a redenção dos pecados e a promessa de salvação. Morrer na cruz e se libertar do pecado, pessoal. Então, eu falo para vocês, hoje, esse ritual na Páscoa, ele é sagrado e ele deve continuar. Agora, o ritual da Santa Ceia, de cear com os irmãos, falando de Jesus, colocando o corpo dele, colocando este sangue, este corpo para dentro do seu corpo, em qualquer tipo de alimento, em qualquer local, não precisa ser na igreja, com qualquer tipo de irmão, mas de preferência que esteja falando de Cristo, que esteja pensando em Cristo, que esteja buscando o sentido espiritual, mais do que o próprio ritual em si, é o que mais interessa, pessoal, entendeu? É a gente arrepender dos nossos pecados e comer o corpo e o sangue e beber o sangue de Cristo. Todo alimento que você fizer isso, você antes de comer, se lembrar de Jesus Cristo, aquele que morreu pelos nossos pecados. Toda vez que for comer, lembrar dos seus pecados, como você pode trabalhar seus pecados, como você pode melhorar seus pecados. Porque melhorando os seus pecados, você está com o corpo e o sangue de Cristo dentro de você. Melhorando as suas atitudes, as suas palavras, as suas ações. Melhorando o seu perdão, a sua compaixão com o próximo, as suas ações, principalmente de caridade. Vindo agora de forma mais prática, tentar colocar isso em forma de ações, o corpo e o sangue de Cristo dentro de você ali, o que vai ser você ali, toda vez que você colocar o corpo e o sangue de Cristo dali para frente, com seus irmãos, com sua esposa, com seu marido, com a sua família, com seus filhos, com seus pais, com seus avós, com seus colegas de trabalho, com sua chefia, com seus subordinados, qualquer ambiente da sua vida, ser sangue e corpo de Cristo dentro de você, como é que você age com o corpo e o sangue de Cristo dentro de você em várias situações do seu cotidiano, do seu dia a dia, né? Então vamos pensar nisso, pessoal. A Santa Ceia é isso, é o arrependimento dos nossos pecados, né? Quando fala para a gente fazer essa questão mesmo de auditoria, da gente olhar para a gente mesmo, dos nossos pecados,
Por isso que a interpretação fica muito, eu não vou comer o pão porque eu tô cheio de pecado, eu fiz uma auditoria aqui, nossa, eu tô cheio de pecado, eu não posso comer o pão e a ceia. Não, você deve fazer essa auditoria sim, mas você precisa do corpo e do sangue de Cristo dentro de você, justamente para daqui para frente, com o corpo e com o sangue de Cristo dentro de você, seja simbolicamente com um suco de uva, um pãozinho, ou com qualquer comida, ou com qualquer refeição com seus irmãos, compartilhado com amor, carinho, compaixão, fraternidade, dali para frente, como você vai ser um melhor cristão. Esse é o sentido, pessoal. Então, aí a gente vem aqui agora para João, e João fala, no versículo 13, João 13, 2. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traíste. Né? Então aqui menciona a traição de Judas, que ocorreu logo quando acabou a ceia. Mas durante a ceia, pessoal, isso aqui é legal a gente frisar, na série The Chosen mostra isso claramente, Judas já estava endemoniado, Judas já sabia que ia trair Jesus, e Jesus já sabia que Judas ia trair ele. Tanto que Jesus mesmo fala, um de vocês vai me trair. Então já tinha uma pessoa indigna naquela mesa. Então por que Judas ainda comeu a ceia? Por que Jesus não repreendeu Judas? Você entendeu? Por que Jesus não repreendeu? Falou assim, não, você não pode comer a ceia porque você é indigno. Então vocês entendem que Judas nesse caso nem poderia comer a ceia? Na própria ceia Jesus ainda fala para Pedro, Pedro, você vai me negar por 3 vezes. Jesus já sabia que Pedro ia negar ele por 3 vezes. Pedro ali, como Jesus já sabia disso, ele já sabia que Pedro ali já estava indigno, porque sabia que ia negar ele. E ele falava, não, Senhor, não vou te negar. Pedro estava mentindo para Jesus, porque depois ele realmente negou. Então é outro que estava indigno, e que comeu a ceia também, que participou da ceia também, e que não foi repreendido por Jesus. Então mesmo se você estiver indigno, coma a ceia, beba o suco, participe da ceia. Você que é pastor na sua igreja, deixe todo mundo participar da ceia, compartilhe, seja fraterno, coloque, ajude a colocar o corpo e sangue de Cristo nas pessoas. Não é o que elas fizeram no passado, é dali para frente. Jesus olha para frente, para o futuro, da remissão dos pecados, da redenção, do mudar do coração, da verdadeira conversão, da metanoia da mente, da transformação do coração, da verdadeira conversão. É isso, a conversão, o nascer de novo. Está nesse processo da ceia também, é um ritual de nascer de novo. Você colocar o corpo e o sangue de Cristo, você está nascendo de novo em Cristo. É uma outra representação, além de passar pelas águas, né? É uma outra representação também de ritualística, de colocar Jesus e o corpo dele dentro de você, e a partir desse ponto suas atitudes mudam, sua cabeça muda, seu coração muda. Esse é o sentido. Então, pegando aqui o ponto, o diabo já estava praticamente em Judas Iscariotes, que traiu Jesus. Esse evento marca o momento em que Jesus, sabendo que estava por acontecer, além de não punir Jesus e Pedro, né, não deixar eles participarem da ceia, né, ele ainda começa a lavar os pés dos discípulos, né, como um exemplo ainda de humildade e de serviço, conforme relatado nos versículos seguintes. Então, a gente completa. Pedro tomou a ceia, né, e teve os pés lavados. Então não é uma questão, pessoal, de passado, é uma questão de futuro, é uma questão dali diante. E é uma questão de, a gente olha aqui Jesus, um tanto de amor, de misericórdia, de compaixão, sabendo que um estava endemoniado, que ia trair ele, sabendo que o outro ia negar ele ainda tratou os seus apóstolos com amor, como irmão. Ele aqui provou aquele outro versículo, amai vossos inimigos, porque uma pessoa que vai te trair, amigo seu não é. Uma pessoa que vai negar você, né, vai estar tendo um ato de amizade, né? Mas ele amou os inimigos dele ali. Ele deu outra face ali. Ele dá outros exemplos aqui na Bíblia, a gente vê dar outra face. Aqui ele perdoa. Lavar os pés é uma forma até de perdão para Judas. Olha, Judas, eu estou lavando seus pés. Pedro, eu estou lavando seus pés. Entendeu? Eu estou lavando seus pés porque eu já estou te perdoando daquilo que você vai fazer. Olha só a mentalidade de Jesus. Vamos entender toda a base de Jesus, a hermenêutica que a gente pega ali, para entender a cabeça de Jesus. Ele já estava perdoando, ele já estava lavando os pés, ele já estava dando outra face, ele já estava dando perdão, ele já estava amando os inimigos dele ali, que ia trair ele. Entendeu? Olha só como é que isso é forte, pessoal. Né? Aí temos também, né, como eu fiz uma busca geral, temos a ceia também, que é mais uma questão também de futuro, né, que aí já é lá em Apocalipse 19:9, né, e disse-me, escrevei-me bem os aventurados, aqueles que são chamados às ceias das bodas do Cordeiro, e disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Aqui a gente vê que são
Bem-aventurados são aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E essas palavras são declaradas como as verdadeiras palavras de Deus. Então aqui já é uma questão de previsão de futuro. A passagem se refere a um convite para um banquete celestial, que é uma fonte de grande felicidade e recompensa para os fiéis, que vai acontecer futuramente, destacando o que é chamado para aqueles que são, né, os convidados, e a confirmação que essas palavras são divinas e verdadeiras. Na teologia cristã, representa que está ligado ao arrebatamento da igreja, e a consumação entre a união e Cristo, né, o Cordeiro e a sua noiva, que seria a igreja. A igreja é esse grupo de pessoas, de cristãos, que são fiéis. Uma vez ali no Apocalipse, a reunião da nova ceia, eles vão juntar para comemorar. Da mesma forma, né, Apocalipse 19, 17. E eu vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos às ceias do grande Deus. Apocalipse 19, 17. É um convite para a grande ceia de Deus, simbólico, não é uma profecia de futuro, que vai ser a felicidade do encontro realmente entre os fiéis, né, os fiéis da igreja, aqueles que são tementes a Deus, aqueles que acreditam, aqueles que lutam, né, porque vencer o pecado a gente não pode falar que vai vencer, mas que lutam contra os seus pecados, que tentam ser um cristão melhor, que fazem obras de amor, de caridade, de perdão, de compaixão, né? Esses sim vão encontrar a noiva, esses são a noiva, a igreja verdadeira, que vai encontrar com Jesus no final, né? E aí, que é o Cordeiro, e aí sim, no Apocalipse, é uma profecia para o futuro, e a gente espera que esse arrebatamento aconteça mesmo. Quem é cristão acredita nessa volta de Jesus, né? E a gente vai ver mais para frente que alguns versículos falam dessa volta de Jesus, né? Na questão da ceia. Então aqui a gente vê em Apocalipse 19 as menções à ceia já são simbólicas, referindo aos eventos finais, né? Apocalipse é um livro de profecia do futuro. A ceia das bodas do Cordeiro, a união final de Cristo com a igreja, e a ceia com o grande Deus, que vai ser o julgamento das nações, o julgamento final, né? Bom, agora um artigo interessante que meu pastor colocou isso aqui no culto da Santa Ceia também, que eu achei muito interessante, foi o seguinte: João 52, né? Vamos pegar João 52 e até o 58, pegar toda essa passagem de João, porque aqui fala muita coisa que, para a gente ficar claro nessa questão de ritualística e questão de alimento espiritual do coração, na verdadeira passagem, aquilo que Jesus realmente queria transmitir. Então, quando a gente pega João 6,52, disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar essa sua carne a comer? Da mesma forma, Nicodemos: como eu posso voltar para o ventre da minha mãe? Mais uma vez, os judeus ali confundindo aquilo que Jesus falava com palavras, parábolas, falando de coisas físicas, materiais, para dar exemplo do espiritual. Então eles ficavam pensando assim: como é que eu vou comer a carne de Jesus? Peraí, eu vou ter que sangrar Jesus e beber do sangue dele? Você vê o nível de ignorância do povo da época, né? Não entendi que Jesus estava falando do espiritual, que era o corpo físico, não era o corpo físico, era o corpo espiritual, era o sangue espiritual, o alimento espiritual. Então, da mesma forma que eu falei de Nicodemos, era o ritual da carne para explicar o espiritual, um alimento espiritual. Então aí a gente continua. Jesus, agora no 53, João 6,53. Jesus, pois, lhes disse: na verdade, verdade, vos digo, que se não comestes a carne do Filho do Homem e não beberes o seu sangue, não terei vida em vós mesmos. Então, muita gente vai olhar isso aqui: gente, Jesus acabou de falar isso, então se eu não comer o pãozinho e não tomar um suquinho, eu realmente não terei vida em vós mesmos, eu não estarei conectado com Jesus, eu não estarei junto com Jesus. Pessoal, não é isso. O beber do sangue é espiritual, o corpo do pão é espiritual. Então, você não precisa comer um alimento específico, você precisa comer isso no seu espírito. Jesus, o corpo dele, o sangue dele deve estar dentro do seu coração e da sua mente, nas suas atitudes, dali em diante, dali para frente, ou dali sempre, entendeu? O fato é, pessoal, Jesus, na verdade, eu digo: se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberes do seu sangue, não terei vida em vós mesmos. Então é isso, pessoal. Beber o suco, tomar ou comer o pãozinho que as igrejas colocam, um evento mensal, é uma representação física para a gente lembrar da memória de Jesus e lembrar do espiritual e lembrar que você está colocando o corpo e o sangue de Cristo dentro de você, e que a partir do momento que você tem o corpo e o sangue de Cristo de dentro de você, as atitudes têm que ser diferentes. O que é não comer o corpo e não beber o sangue de Cristo? É você realmente negar.
É você saber o sentido espiritual que isso tem e você negar. Aí é diferente. Aí é diferente. Não é porque eu deixei de comer um pãozinho e tal, que eu não sei o que, eu não vou ser abençoado. Se você tem Jesus dentro do seu coração, as suas obras de amor, de caridade, de compaixão com o próximo, o sangue dele está nas suas veias. O perdão já é uma coisa assim, já é um hábito na sua vida, perdoar as pessoas de forma natural, já é um hábito na sua vida, e Jesus está dentro de você. Entendeu? Não falar mal do outro, não fofocar, não falar palavrão, não pecar. Quando pecar, já pedir desculpa, já pedir, sabe? Já fazer uma auditoria própria ali, rápida. O espírito evoluído assim. Jesus e o corpo dele já está dentro de você. Agora, você negar, você não comer o corpo, não beber o sangue dele, é você negar Cristo. É você não praticar obras de caridade. É você simplesmente olhar com o seu irmão com egoísmo. É simplesmente só pensar em si mesmo. É só pensar nos pecados. É só pensar nos prazeres da terra. É só pensar em obras malignas. É só pensar em ferir o seu próximo. É só pensar em ofensa. É só pensar em riqueza. Entendeu? É só pensar em luxúria. É só pensar em tudo que leva ao pecado, em tudo que é aquilo que pode atacar e destruir a vida do seu irmão. É trazer desgraça para o seu próximo. Com certeza aí você está deixando de comer e beber o sangue e o corpo de Cristo. Essa é a representação espiritual, pessoal. E não porque você não comeu o pãozinho, você não participou daquele ritual, que Jesus não vai estar dentro de você. Não é assim não, pessoal. Vamos saber, né, interpretar isso com mais coração, com mais espiritualidade. Se Jesus está na minha mente, se Jesus está no meu coração, eu estou constantemente bebendo, mesmo que não representando de maneira material, eu estou bebendo o sangue de Cristo. O sangue de Cristo está dentro de mim, o corpo de Cristo está dentro de mim, né? Então agora a gente vai para o 54. João 6,54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. É a questão mesmo que você vai para o céu. Você está ao lado de Deus, você é fiel, você obedece, você não peca, você pratica bons atos, obras de amor, você espalha a palavra, você edifica pessoas, você transforma famílias, você transforma corações, você ajuda pessoas, você impulsiona vidas. Você é um abençoado. Você transforma. Às vezes uma palavra sua pode mudar a vida de uma pessoa totalmente. Às vezes uma palavra sua tira uma pessoa do suicídio. Às vezes uma palavra sua tira a pessoa da depressão. Ali você agiu com Cristo dentro de você. Ali o corpo, o Espírito Santo, o corpo e o sangue de Cristo está agindo dentro de você. Esse é o sentido espiritual, pessoal, não de ritual. Não fiquem presos a ritual. Tá cheio de gente que vai na igreja e come suquinho, pãozinho e sai da igreja já sai xingando o outro no trânsito, falando palavrão. Tem um outro ali que acabou de ser batizado, mas vai lá e traz a esposa. Então o ritual que se dane. O ritual, Jesus não veio para falar. O ritual é só uma representação daquilo que Jesus quis falar do espiritual. Eu repito isso várias vezes até o pessoal entender. Pare-se de prender rituais. Você não precisa batizar, você não precisa comer pãozinho, nada não. Você não precisa participar de nada disso. Você tem que ter isso dentro de você. A limpeza nas águas, a limpeza do seu coração. O corpo e o sangue de Cristo é aqui, ó, dentro das suas vezes, nas suas atitudes, nas suas ações. É isso que eu estou tentando falar o tempo inteiro. Mas vamos lá. Agora João 6,55. Porque a minha carne verdadeiramente é a comida e o meu sangue verdadeiramente é a bebida. Pessoal, metáfora, analogia, entendeu? Analogia da mesma forma que a água do poço lá, da Samaritana lá, a água que sustenta, a água onde que a pessoa não vai sentir mais sede. Ali é Jesus, é a água viva. Né, que uma vez que você bebe ela, Jesus está dentro de você para sempre. Você não vai sentir mais sede. Da mesma forma, o corpo e sangue de Cristo dentro de você, você vai se sentir saciado. João 6,56. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. É isso. Mas não é o fato de você comer o alimento, não. É você comer o alimento em espírito. Você está com Jesus dentro de você em espírito. Eu estou com Jesus e ele está em mim. O Espírito Santo age em mim. Nas minhas palavras, nas minhas atitudes, no meu comportamento, na forma que eu penso, na forma que eu falo, na minha conduta na sociedade, na forma que eu cuido de mim mesmo. Né? Porque tem muita gente também que ama muitas pessoas de fora, mas a pessoa está toda maltratada, não cuida de si mesmo, rebenta com a saúde dela, só come porcaria, não faz atividade física. Né? Então, é a gente cuidar da gente também. Né? Amar o nosso templo espiritual que Deus nos deu. Vamos lá, 57. Assim como o Pai que vive e me enviou, eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim.
se alimentar de Jesus, se alimentar das atitudes de Jesus, se alimentar da conduta de Jesus. Jesus vai deixar um modelo de comportamento. Jesus vai deixar um modelo de comportamento. Quando a gente se alimenta das palavras de Jesus, a gente interpreta aquilo ali, constrói ações de amor baseadas naquilo que a gente entendeu, porque ações de amor é o que Jesus mais tinha. Começa a colocar isso na sua vida, né? Missões de caridade, de perdão, de compaixão, amor ao próximo. Isso é Jesus agindo dentro de você. É o Espírito, não é você, é o Espírito Santo agindo dentro de você. Porque se deixar para o seu instinto natural, não, o seu instinto natural é olho por olho, dente por dente. Bateu aqui na minha cara, vai tomar também. Entendeu? O seu instinto não é de perdoar, o seu instinto é de atacar. O seu instinto é de ver a comida e arrebentar. O seu instinto, o homem principalmente, é de olhar a mulher e desejar sexualmente. O seu instinto, a sua natureza primitiva orgânica, ela, infelizmente, ela está infectada, intoxicada pelas coisas do mal. Agora, Jesus agindo de você, você agindo com perdão, você relevando, coisa que... Olha essa palavra, pessoal, como é que ela é bonita, relevar. A pessoa me ofende aqui, a pessoa faz mal para minha vida, eu vou relevar, eu vou ignorar, eu vou deixar para lá, eu não vou me desgastar mentalmente com isso. Eu vou, pelo contrário, eu vou fazer uma oração para essa pessoa, para ela melhorar, para ela ser uma pessoa melhor, né? Olha como é que isso é diferente. Então é isso. E aí a gente fecha aqui, né, no João 6,58. Este é o pão que desceu do céu. Não como de vossos pais que comeram o maná e morreram, sem comer este pão que viverá para sempre. Não é a água da samaritana, que ela toma no poço lá, ela toma uma vez, mas daqui a pouco ela já está com sede de novo. A água de Jesus Cristo é aquela que se sacia de uma vez, que é para sempre. Da mesma forma, pegando o exemplo aqui do maná. Então a gente pega aqui a frase: vossos pais comeram com maná no deserto e morreram. João 6,49. Significa que o maná físico, embora seja um milagre de Deus que sustentou, era um alimento terreno e temporário, pessoal, não capaz de dar a vida eterna. E ainda assim, muitos daqueles que os comeram morreram por incredulidade e desobediência. Jesus usa essa comparação para introduzir a si mesmo como o verdadeiro pão da vida, o alimento espiritual, a Eucaristia, que uma vez que a pessoa crê e recebe, confere a ela a vida eterna, diferentemente do maná, que os pais comeram de forma temporária. Aqui não. Jesus, toda vez que você lembra de Jesus, toda vez que você está com Ele, o sangue e o corpo de Cristo está com você de forma eterna, permanente, uma vez que você caminha tendo as atitudes corretas. Então você não precisa participar do ritual se isso já está dentro de você, entendeu? É isso que eu estou falando. Agora, é interessante participar do ritual? Eu sou a favor que as pessoas participem do ritual. Eu acho legal você ter a concretização física desses atos espirituais, mas que você entenda que o mais importante é o ato espiritual, e não a representação do ato, e não o ritual, e não o dogma, e não o rito. É importante, eu passei pelas águas, eu sei quando eu estou na minha igreja, eu consumo a ceia, mas eu entendo que é para o meu coração, eu entendo que eu estou lavando a minha alma, eu entendo que eu estou colocando o corpo e o sangue de Cristo para dentro de mim. E quando eu vejo que a igreja não dá oportunidade para outras pessoas fazer isso, discrimina porque não é membro, porque não é batizado, porque não é dizimista, porque é amaziado, eu fico chateado, porque separa, como se fosse a igreja superior e vocês são do mundão. Não, e Jesus acolhia. Jesus não estava nas melhores mesas, ele estava com os pobres, com os doentes, com a viúva, com o leproso, com as prostitutas. Então, sabe, é isso que eu acho que a igreja que prega Jesus está fazendo diferente de Jesus, né? Então, aí, a gente, saindo de João 6,58, a gente já pula lá para João 6,63, que explica exatamente isso, né? E que foi o que o meu pastor explicou também, que eu achei que ele foi muito sábio né, em falar isso. O Espírito, 63, o Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que vos digo são Espírito e vida. Coma as palavras de Jesus e as pratique. Coma as palavras de Jesus e as pratica. Coma e beba as palavras de Jesus, os exemplos de Jesus, a conduta e o comportamento de Jesus e pratique na sua vida. Que aí você estará saciado. Aí o Espírito de Jesus estará dentro de você. Porque a carne em si, o pedacinho de pão, o suquinho de uva, nada se aproveita. É o Espírito
Espírito que vivifica. Aqui a própria Bíblia explica que ele está falando do Espírito, não está falando do ritual, não está falando da carne, não está falando da Santa Ceia, não está falando do ritual, não está falando de ter que comer o alimento. É isso, pessoal. O Espírito é que dá a vida. A carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida. Significa que as instruções e ensinamentos de Jesus, que são a sua palavra, são espirituais, não apenas literais, e trazem vida eterna e espiritual, não apenas satisfação física. O Espírito Santo capacita a entender e viver essa palavra, que verdadeiramente é a fonte da vida, diferenciando-as das buscas meramente carnais e temporais, exigindo fé e discernimento, não apenas milagres, pessoal. Não é um milagre, não é a salvação, não é a promessa, não é o dia de culto, de redenção, sessão de descarrego, não, pessoal. É você viver 24 horas com Jesus na sua vida. É você realmente viver com o Espírito Santo dentro de você. É viver com a palavra dentro de você. E como é que você vive com a palavra dentro de você? Você escuta a palavra, você entende a palavra, você pratica a palavra. Praticando a palavra, você está com o corpo e o sangue de Jesus dentro de você. E agora a gente entra em Coríntios, que foi o que eu expliquei no primeiro vídeo, né, da ceia dos apóstolos na igreja primitiva, no início, onde que Paulo está falando de fraternidade, de confraternização, né, de compaixão com o irmão, de não ser guloso, não cometer gula e não cometer tretas mesmo entre os apóstolos ali, questionamentos, confusão, e sim partir, amor, fraternidade. Nós vamos agora para Coríntios. 1 Coríntios 11, para começar esse versículo. E esse aqui, pessoal, são os versículos finais, a gente fecha. A gente fecha aqui, né? Basicamente aqui foram 34, se eu não me engano, deixa eu até conferir. Foram 34 versículos, né? No dízimo, exatamente, 34 versículos. No dízimo eu falei de 60 versículos contra o dízimo, que 60 versículos refutando o dízimo, e aqui são 34 explicando a verdadeira Santa Ceia. E agora a gente pegando aqui no principal, na origem principal, que é a ceia que os apóstolos faziam na igreja primitiva de Paulo, né? 1 Coríntios 11. Na verdade a gente já começa pelo 1 Coríntios 17. Aliás, 1 Coríntios 11, 17. Né? Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo por quanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Então, nesse versículo aqui já descreve o seguinte: descreve a reprovação do apóstolo Paulo às reuniões da igreja em Corinto, né? Pois em vez de edificarem, eles estavam causando divisões e confusão. Foi o que eu falei, estavam causando treta, né? A passagem critica a forma como os cristãos se reuniam para a ceia do Senhor, com alguns exagerando no consumo, enquanto os outros passavam fome, transformando a celebração em um momento de juízo, julgamento, de discórdia com o seu irmão. Porque os mais ricos, às vezes, chegavam mais cedo, comiam tudo, eram glutões, comelões, e não deixavam nada para os mais pobres. Comiam demais, não repartiam, não tinha divisão, não tinha confraternização, fraternidade, não tinha amor de Cristo ali. E é justamente essa reprovação que Paulo vem trazer. E aí a gente continua agora, em Coríntios 11, 18. Porque antes de tudo, ouço que quando vos juntais na igreja, há entre vós dissensões. E em parte eu creio. Descreve as divisões, as divisões que estavam tendo ali entre os cristãos nas suas reuniões da igreja. Algo que o apóstolo Paulo ouviu e acreditou ser verdade. O versículo introduz a ideia de que essas divergências eram necessárias para que os fiéis aprovados se diferenciassem dos demais. Aqui é muito legal isso aqui, porque olha só, eu até coloquei isso aqui, ó, explicação para o pior. Estou ouvindo que vocês não se juntando com o propósito de fraternidade, mas o propósito do amor está sendo quebrado. Está tendo separatismo, discórdia e preconceito. E principalmente julgamento, né, pessoal? Agora, olha que interessante. Diferente de muitas igrejas e pastores e denominações, Paulo fazia os cristãos pensar. Paulo incentivou aqui de forma indireta o discernimento. O discernimento. Você, cristão, você deve pensar. Toda a sua ação não deve ser porque o pastor mandou. É porque você entendeu, mudou sua mente, metanoia, e mudou seu coração. E ali você está agindo com Jesus. É isso, pessoal. Então o próprio Paulo, nessa questão de divisão ali, de uns comendo mais que os outros, de um não deixando nada para os outros, um chegando primeiro, sentando na mesa, e os pobres depois que se lasquem, o próprio Paulo
colocando isso para eles. Vocês acham que vocês estão fazendo certo? Trazendo esse questionamento. E ele queria ver quem já sabia ali, de certa forma, ele estava testando quem já sabia responder aquilo ali, se estava certo, se estava errado. Então, olha só que interessante isso, né? Como é que Paulo era inteligente, fazia e eu acho que esse é o papel da igreja, esse é o papel do pastor. Questionar. Todo cristão deve ser questionador. Todo cristão deve aprender a pensar por si mesmo. Todo cristão deve ter discernimento. Todo cristão deve conhecer a verdade. A verdade vos libertará. Entendeu? E todo cristão que padece de conhecimento vai perecer. Que só fica seguindo regra e ordem do pastor, que às vezes tem uma teologia totalmente distorcida da Bíblia, vai para o inferno. Vai para o inferno junto com o seu pastor. Os dois vai junto, ó, os dois vai de mão dada. Esse discernimento que a gente tem que ter. Esse é o objetivo desse canal. Então vamos lá, 1 Coríntios 11, 19 agora. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Tá vendo? É o que eu falei. O próprio Paulo instigando a confusão ali, mas ele queria, no fundo, saber quem ia ter um comportamento adequado ali, com base naquilo que Jesus passou, naquilo tudo que eles aprenderam, né? Então diz que é necessário que haja divergências, tinha que ter divergências, tinha que ter heresias, partidos, divisões, né, confusão entre os próprios irmãos, né, entre os cristãos, para que os aprovados sejam conhecidos. E Paulo encorajava esse questionamento, fazia as pessoas pensarem, né? E é isso. Não é que seu pastor mandou você fazer, é você que pensou, olhou para dentro do seu coração, refletiu e aí mudou a sua ação. Olha só, você estudou a Bíblia. Pessoal, o pastor ele tem a função maravilhosa de chegar e passar a Bíblia, mas depois você tem que chegar, tudo que ele passou, você tem que chegar em casa e estudar, você tem que ler. Não adianta. É uma escola. Quando você vai na escola, o professor ensina, mas você não tem que chegar em casa depois, pegar o livro, fazer uma revisão, fazer questão, né? E principalmente praticar aquilo ali na sua profissão, na sua vida, né? Na sua vida que você vai, na profissão que você vai escolher. Né? Ah, eu aprendi geografia, eu aprendi isso na história. Algum momento aquilo ali vai ser usado na sua profissão, na sua vida, no seu cotidiano. Então você precisa praticar. O cristão de verdade, ele é ação, ele é prática. Ele vai pro campo praticar. Vamos lá. 1 Coríntios 11, 20. E agora vai seguir todo esse versículo aqui, tá? De sorte que quando vos juntares num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Pessoal, você não está indo lá para comer, você está indo lá para ter um ato de amor e fraternidade com seus irmãos, de falar de Cristo, de lembrar do corpo de Cristo, pessoal. Quando os cristãos se reúnem, o que estão fazendo não é a ceia do Senhor, mas sim um evento onde cada um come sua própria refeição separadamente. Olha o que eles estavam fazendo, eles estavam olhando para comer e não estavam nem aí para os outros. O apóstolo Paulo estava repreendendo a congregação em Corinto, isso aconteceu em Corinto, né? Por desvirtuar o propósito da ceia, transformando-a num banquete social, onde uns se fartavam enquanto outros passavam fome. Pessoal, não era o sentido da ceia. Quer comer, come em casa, pessoal. Eu falei isso já, quer comer, come em casa. Enche a barriga em casa e vai lá confraternizar, vai falar da palavra, você não vai lá para encher o bucho, não. Você não vai lá para tirar a barriga da miséria, não. Deixa de ser glutão, cristão. Deixa de ser glutão, crente. Nossa senhora, essa barriga sua tá falando mais que tudo. Tá falando mais que sua fé. Isso é pecado. A gula é pecado, pessoal. A gula em excesso é pecado. Sentir fome é normal, tem que sentir. Um organismo saudável sente fome. O ser humano tem que sentir fome. O ser humano tem que sentir desejo sexual. O ser humano, isso é natural, isso é hormonal. Agora, se tem uma gula descontrolada aí, olha aí, vai tirar uns parasitas aí. Às vezes é parasita. Vai tirar quanto tempo você não toma um vermífugo, né? Agora vamos lá. 1 Coríntios 11, 21. É 1 Coríntios, a gente fala, eu confundo 1 Coríntios, 2 Coríntios, 1 Coríntios, eu esqueço isso, né? 1 Coríntios 11, 21. Porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um que tem fome se embriaga-se, e o outro fica para lá, não fica sem comer nada, fica com a barriga até, você tem que ver aquele culto lá, com a barriga até roncando. Então está descrevendo justamente o comportamento inadequado de alguns cristãos durante a ceia do Senhor, onde em vez de esperarem um pelos outros, para que todos sentem à mesa, distribua a comida de forma igual, como Jesus fazia com os pães, os peixes, né? Cada um comia sua própria comida, resultando que uns passavam fome e outros estavam com a barriga até estufada, né? E aí, é diferente hoje nas igrejas, pessoal? A pessoa está lá, às vezes ela foi lá só para conhecer a sua igreja lá, o culto,
E aí o pastor não deixa ceiar. Ah, você não é membro da igreja, não. Senão você não é batizado aqui na igreja. Não, você é amaziado, você não é casado no papel. Aí você fica vendo seus irmãozinhos lá, comendo pãozinho, suquinho lá, e você fica lá vendo, né? É isso que Paulo estava pregando? É isso que as igrejas estão fazendo? É o que Paulo estava pregando? Aqui a gente bate forte mesmo. Aqui é pastor espartano, meu amigo. Entendeu? Agora vamos lá. 1 Coríntios 11, 22. Não tendes, porventura, casas para comer ou para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonharais vai ficar envergonhando os que não têm nada? Que vos direi? Louvarei-vos-ei, nisto não vos louvo. Ele questiona justamente essa atitude da igreja de Corinto durante a ceia do Senhor, perguntando se eles não têm casas para comer e beber. Você não tem casa para beber e comer, não? Você tem que vir aqui para tirar sua barriga da miséria, você está passando fome, é isso? Né? E se estão desprezando a igreja e humilhando os pobres, a fazerem as celebrações de forma desorganizada, onde os comem, bebem mais que os outros passam fome. O apóstolo Paulo expressa a sua desaprovação por essa conduta, afirmando que não os elogia por isso. Estão desprezando a igreja, os que não têm nada para comer. Estão excluindo as pessoas mais pobres, estão julgando elas, estão ridicularizando elas, inclusive, deixando elas com fome ali na frente de todo mundo. Isso tem a ver com Cristo? Cristo estava para servir. O verdadeiro rei de Cristo serve, não está ali para ser servido. Então essa exclusão, esse preconceito, isso gerava confusão, julgamento e trazia mais rancor no coração das pessoas do que confraternização e amor e partilha, que era o motivo da ceia. 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, e que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Relata a instituição da ceia do Senhor por Jesus na noite em que foi traído, onde ele pegou o pão, agradeceu e partiu, né, e falando que aquele era o corpo dele e pedindo que fosse feito em memória dele. Foi o que eu expliquei nos versículos aí anteriores, aí já expliquei, né? E tendo dado graças, partiu, tomai, comei, isto é meu corpo, que é partilhado por vós, fazei isso em memória de mim, né? Falei já também da questão do ritual, falei da Páscoa, falei que o importante é o alimento espiritual que você vai colocar no seu corpo, e não comer ou beber suquinho, e não depende de local, que eu já falei isso também, não precisa ser suco, não precisa ser pão, não precisa ser biscoito, não precisa estar dentro da igreja, pode ser em qualquer lugar, pode ser com os irmãos ali que está com o mesmo. O interessante é quando você fizer sentir Cristo, sentir que alguém morreu pelos seus pecados, sentir que você está colocando o sangue do corpo de Cristo dentro de você e que a partir daquele momento suas atitudes vão ser renovadas para o bem do próximo, para o bem de Deus, para o bem de você mesmo. Então, e tendo graças, partiu e diz, tomai e comei, isso é meu corpo, que é partido por vós, e fazei em memória de mim, que é o ritual. Descreve a instrução de Jesus a seus discípulos, para que façam isso em memória dele, né, após partir o pão da última ceia. Esse versículo institui os fiéis a tomar o pão, que ele representa em seu corpo, em lembrança do seu sacrifício. Por isso que eu falei, vai fazer isso que? Semanal, mensal, uma vez por ano? O ideal é que toda vez que você for se alimentar, você lembrar de Jesus. Ele pediu para eu lembrar dele. Então vamos fazer isso toda vez que a gente for comer. Vamos ceiar, vamos fazer Santa Ceia toda vez que a gente for comer, toda vez que a gente vai com nossos irmãos em Cristo. Vamos lembrar toda vez de Jesus. Vamos fazer auditoria dos nossos pecados toda vez que a gente for comer. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice dizendo, esse é o cálice, é o Novo Testamento, é o meu sangue. O Novo Testamento é o sangue de Jesus. O Novo Testamento vem com o derramamento de sangue de Cristo. Fazer isso todas as vezes que beberes em memória de mim, que é o ritual de sangue. Então, é semelhante mesmo, tem o pão, o corpo e tem o sangue, né? E tem o vinho, que no caso seria o sangue. Então declara que após a ceia, Jesus pegou o cálice e disse, esse cálice é o cálice do Novo Testamento, que é o meu sangue, fazer isso todas as vezes que beberem em memória de mim. Esse versículo parte do relato da última ceia, que institui a celebração da ceia do Senhor, Eucaristia, como memorial do seu sacrifício. Memorial que a gente deve fazer o máximo de vezes que a gente puder. Lembrar sempre. Não uma vez por mês, não só uma vez por ano, não só uma vez por semana. Pensar em Jesus o tempo todo, estar com Jesus o tempo todo. Mesma coisa para ir para a igreja. Você não está com Jesus só quando você vai para a igreja no domingo. Você está com Jesus quando você pensa nele 24 horas por dia, de segunda a segunda. No seu trabalho, quando você chega em casa com a sua família, quando você vai conversar com seus amigos, quando você vai conversar com seu chefe, seus colegas de trabalho, quando você vai conversar com um esquisito, com um estranho na rua, qualquer lugar, Jesus tem que estar dentro de você. Você tem que estar pregando o tempo inteiro, tem que estar perdoando o tempo inteiro, tem que estar tendo compaixão o tempo inteiro, tem que estar ajudando o tempo inteiro. Isso é Jesus dentro de você, isso é o sangue e o corpo de Jesus dentro de você. Então, é toda vez que você for comer.
Agora, 1 Coríntios 11, 26. Porque todas as vezes que comeres este pão e beberes esse cálice, vai anunciar a morte do Senhor até que ele venha. Aqui é interessante, porque afirma que todas as vezes que comer o pão e beberes esse cálice, vai anunciar a morte do Senhor até que ele venha. Esse versículo, que faz parte da instrução de Paulo sobre a ceia do Senhor, enfatiza que a participação na refeição comemorativa é um ato de proclamar a morte expiatória de Cristo, mas que ele está por vir até o seu retorno, até que o Senhor venha, eu vou. Então é isso, pessoal, ele vai voltar. É uma forma também de você entender de criar uma esperança que ele vai voltar, né, para nos resgatar. Vai ter um arrebatamento. Então, Coríntios 11, 27. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber esse cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Exatamente. Adverte qualquer pessoa que participa da Santa Ceia de forma indigna é culpada do corpo e do sangue de Cristo. E ele derramou por nós, pessoal. Agora, o que a gente pode derramar pelo mundo? Ele sacrificou o sangue dele por nós. O que a gente pode sacrificar pelo nosso irmão? Às vezes, um pouco que você para ali 5 minutos para escutar um irmão. Você já está com Jesus ali em você. Entendeu? E a forma culpada é por isso, porque a gente veio de uma graça que a gente não merece. A graça nos foi dada sem merecimento, porque somos pecadores. Ele morreu pelos nossos pecados. Então, realmente, a gente já veio com essa dívida sim, né? Então, não custa nada a gente poder fazer um pouquinho do que ele fez para o nosso próximo. Porque uma vez que você está ajudando o próximo, você está ajudando a ele. Você está ajudando um de seus pequeninos, você está ajudando a ele. E isso te conecta com Deus. Aí vem a parte polêmica, né, que é o 28. 1 Coríntios 11, 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como deste pão e beba desse cálice. Orienta que cada indivíduo deve examinar a si mesmo, né, antes de participar da ceia. Mas, olha só, orienta que cada indivíduo deve examinar a si mesmo antes de participar da Santa Ceia do Senhor, mas comendo, e depois, vírgula, comendo pão e bebendo cálice. Não deixando de comer, porque indigno não. Porque indigno todo mundo é. Paulo era indigno, Judas era indigno, eu sou indigno, você é indigno, todo mundo é. Vai falar que você não tem pecado? Vai falar que você é limpo, que você é santo? Só de falar que você é santo, você já está pecando. Tem um outro versículo na Bíblia que eu tenho que achar que fala isso. Vou colocar aqui embaixo aqui. Se você achar que você é santo, você já está pecando. Então indigno todo mundo é, pessoal. Não é, como eu já falei, não é uma questão do seu passado até o momento da ceia. É um momento que uma vez que você está ali com a ceia e que você ceiou, como é que eu vou ser daqui para frente? É uma questão de futuro, uma questão de redenção, regeneração, para frente. Isso é a verdadeira conversão. Nova criatura, para frente, não para trás. 29. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Aí que tá. Muita gente vai pegar o 29 e falar que, se você comeu em pecado, você realmente agora participou da sua própria condenação. Não discerniu o corpo do Senhor. Está cheio de pecado e foi cear e foi comer. Não, pessoal. A interpretação não era essa, não. A interpretação era justamente o que esse vídeo está falando o tempo inteiro. Era glutonaria. Glutonaria. O indigno aqui é indigno com seus irmãos. Glutonaria. O que é comer indignamente? É o comer tudo e não deixar nada para o meu irmão. É eu comer 3 pratos e deixar um só para o meu irmão. É eu me fartar e ver o outro ali passando fome ali, ó, e ser alvo de preconceito, de julgamento e de humilhação perante as outras pessoas. Esse é o indigno. Esse é o contexto. A Bíblia vocês têm que pegar o contexto. Não é eu ser indigno porque eu tenho pecado, não, porque pecado todo mundo tem. Indigno com o meu irmão, de comer mais do que ele, de comer e não deixar nada para ele, porque chegar primeiro e me fartar e ver o outro lá com a barriga roncando. É isso, pessoal. Agora o 30. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Este versículo é a parte de um contexto maior, né, que é os versículos 27 e 32, onde o apóstolo Paulo repreende os coríntios por participarem da ceia do Senhor de maneira indigna, sem discernir o corpo do Senhor, o que levou a problemas físicos e até a morte. Olha só para você ver. Paulo já está repreendendo justamente isso, pessoal. De comer de maneira indigna, de não olhar para o próximo, de não fazer esse ato com fraternidade, de realmente participar da ceia do Senhor de maneira indigna, de comer de qualquer jeito, de pensar só na sua gula, só na sua barriga roncando, e de não entender que aquilo ali é um alimento que tem que ser espiritual.
Uma vez que entrou o elemento espiritual, a sua conduta muda. E se a sua conduta muda, você não vai deixar seu irmão passando fome, você vai ter mais compaixão e fraternidade. É isso! Entendeu? Porque se nós nos julgarmos a nós mesmos, não seríamos julgados. O versículo está inserido em uma discussão sobre a maneira correta de participar da ceia do Senhor, enfatizando a necessidade das pessoas examinarem para não comerem e beberem de forma indigna. É justamente esse julgamento de falar assim, ó, eu estou comendo aqui, mas está todo mundo comendo? Está todo mundo feliz? Está todo mundo confraternizando? Ou eu estou enchendo meu bucho aqui e o outro aqui está se lascando? Esse é o sentido do contexto do julgamento, né? Então não tem nada a ver de ser indigno, que está cheio de pecado, porque, pelo contrário, esses que estão cheios de pecado, eu falo de novo, os que estão cheios de pecado, os que estão cheios de carregando pesos de culpa, de medo, de ódio, de raiva, esses são os que mais precisam cear, esses que mais precisam do corpo e do sangue de Jesus Cristo dentro de suas veias, para causar modificação, para transformar esse coração, para transformar esse sangue, para transformar esse corpo, para transformar essa metanoia, essa mente, esse coração. É os que mais precisam, é os desamparados, é os perdidos, é os assassinos, é os presos, os que cometeram atos horríveis. Eles são os que mais precisam do corpo de Cristo dentro deles. É por isso que tem que ter missão de capelania, por isso que tem que ir nas igrejas, por isso que tem que ir nas prisões, por isso que tem que ir nos hospitais, por isso que tem que ir lá no presidiário, por isso que tem que ir nessas pessoas que cometem atos ruins. Porque isso é cristão de verdade, é visitar o preso, está na Bíblia. Você está visitando o preso, você está visitando Jesus. Você está sendo Jesus na vida daquele preso, que basicamente já está no colo do diabo. Que a maioria que está ali já está no colo do diabo. Então você vai lá libertar uma alma. Quando você faz uma visita numa cadeia, você está indo para libertar almas. Entenda, uma visita em cadeia é libertar almas. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Aqui o apóstolo Paulo fala, onde o apóstolo instrui sobre a conduta na ceia do Senhor, aconselhando que as pessoas esperem umas pelas outras e evitem o egoísmo, para que a refeição não se torne um motivo de julgamento e de confusão. Espera seu irmão, compartilhe com amor, fraternidade. Não é só para o batizado, não, é para todo mundo. Abre os braços pro seu próximo. Se a pessoa bater na sua casa pedindo comida, chama ela para a refeição. Eu sei que é difícil, tá cheio de bandido aí, eu sei que é. Mas se puder, se sentir segurança, se aquilo ali tocar seu coração, faça isso. É um ato de amor. Portanto, meus irmãos, quando vos juntais para comer, esperem uns pelos outros. Orienta os cristãos a esperarem uns pelos outros quando se reunirem para comer, para que ninguém passe fome enquanto os outros se servem. Mas se alguém tiver fome, coma em casa. É o que eu falei, aquele versículo que eu falei. Aqui já vai eu falei aqui, ó. 11:32 Coríntios. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para que não sejamos condenados pelo mundo. Agora vem um 11:33 que eu falei também. Portanto, meus irmãos, quando se juntasse para comer, espere pelos outros. E agora o 1 Coríntios 11:34. Mas se algum de vocês tiver fome, coma em casa, para que não vos juntais para o juízo. Quantas demais coisas ordenalais quando for. É a linguagem mais difícil aqui. Resumindo, a instrução é que se um membro estiver com fome, come na sua casa, para que todos possam participar da ceia do Senhor de forma digna, unificada, compartilhada, com fraternidade, com amor e no sentido espiritual, porque vocês estão ali não é para comer, vocês estão ali é para sentir o corpo de Cristo dentro de vocês, é para pensar nos pecados, redimir dos pecados, é para lembrar em memória de mim, né, daquele que morreu na cruz por você, né? Sem que essa reunião se torne um juízo, uma confusão, um questionamento, um preconceito, né? Então, num contexto adicional aqui, para fechar, em Coríntios 1:11, Paulo critica os crentes de Corinto por transformar a ceia do Senhor em um banquete egoísta, onde cada um comia sua própria ceia, sem esperar pelos outros, enchia a barriga e os outros passavam fome. Os mais ricos chegavam primeiro, os pobres se lascavam no final, né? Conclusão, pessoal, glutonaria. A gente vê que glutonaria é justamente a gente querer pegar o pecado da gula e elevar ele a nível extremo, a ponto de não ter compaixão com o próximo, não olhar para o seu próximo, né? Mas, principalmente, a gente conter esse pecado da gula e, ao mesmo tempo, fazer essa autorreflexão dos pecados, né? Fazer essa autorreflexão dos pecados, principalmente numa mesa de confraternização, né? Lembrar que ele morreu por nós para nos libertar dos nossos pecados. Jesus morreu por nós para nos libertar dos nossos pecados,
né? A gente lembrar sim dos nossos pecados, lembrar que a gente não é digno, mas que a gente deve comer e beber sim a Santa Ceia, e que a partir daquele ponto a gente vai trabalhar nesses pecados, a gente vai ser uma pessoa melhor. Porque igual eu falei para vocês, repetindo, não é o momento que é tudo que você viveu até chegar aquele momento da ceia. E aí a partir daqui, se eu cheguei a esse momento e tudo que eu vivi para trás foi coisa ruim, eu não mereço comer nem beber. Mas a partir do momento que você coloca uma outra visão, não, eu preciso comer e beber o sangue de Cristo, e a partir desse momento eu serei daqui para frente uma nova criatura e uma pessoa melhor, nas minhas atitudes, nas minhas ações, nas minhas palavras, meus atos de compaixão, de perdão, de amor ao próximo, eu vou sentir realmente que o corpo e o sangue de Cristo está dentro de mim, e esse é o verdadeiro sentido da ceia. Beleza? Mais um vídeo para vocês aí, espero que tenham gostado, fica essa reflexão, se quiserem deixar nos comentários aí, tudo com embasamento bíblico, 34 versículos, na verdade 35, faltou aquele outro lá que eu falei que eu vou colocar no vídeo aí, 35 versículos, e é isso aí, espero que vocês tenham gostado, Pastor Espartano, e uma mensagem no final aqui. Eu coloquei esse canal para falar verdades e interpretações teológicas da Bíblia. Era um canal que ia ser só minhas pregações, mas eu vou fazer o que muita igreja não faz, tá? O recado final é esse. Eu vou fazer o que muita igreja não faz, que é dar oportunidades para as pessoas virem aqui no meu canal de pregar, porque muita gente tem um dom, muita gente está cheia do Espírito Santo, e a igreja é cheia de regra, de norma, de burocracia, de hierarquia, de chefe, de líder, não sei o quê, sabe? Não deixa a pessoa ir lá e pregar e exercer o sangue e o corpo de Cristo, colocar aquilo para fora como mensagem positiva para as pessoas. Fica cheio de burocracia, e a pessoa desanima e abandona. E muita gente está aí, cheio de talento, cheio de Espírito Santo aí querendo falar e não tem condição. Então, se você quiser falar, manda mensagem para mim. Que o meu canal aqui vai abrir. Vou abrir esse canal aqui para as pessoas virem aqui pregar e para elas virarem. Quem não é, vai virar pastor. Beleza? Muito obrigado aí, valeu. Se inscreve no canal, compartilha, dá um like se gostou, comenta. Isso aí, tamo junto. Com Cristo. Sempre. Amém.